galera aí segue uma aula que a gente está tentando fazer desde a pré-história e não está conseguindo. E a ideia é o seguinte, é fazer várias provocações, né? Não só para usá-la como uma referência para estudar para os processos seletivos, mas também para levar para a vida enquanto seres pensantes, seres políticos, né? Animais políticos, digamos assim, usando os termos dos filósofos antigos. Então, a ideia é fazer uma série de provocações, a gente vai estar abordando a gente não, né? O Hobbit vai estar abordando filósofos aí importantes para ajudá-los a compreender várias ideias, várias doutrinas, ideologias que povoam a formação da sociedade como um todo. E a minha ideia é fazer a gente pensar, raciocinar essas ideias através da história do Brasil. É o ponto de partida de reflexão de todas as mazelas e as consequências que o mundo está sofrendo hoje. Então, a ideia não é falar sobre a história colonial, a história imperial, não. É a gente traçar alguns pontos importantes ao longo da história do Brasil, para justamente, em diálogo com Hobbes, no campo da filosofia, provocar essas indagações para gerar vocês vários pensamentos críticos aí, ou se não, crises existenciais. Se pelo menos crise existencial a gente gerar, já está ótimo. A gente conseguiu 80% dos objetivos nossos. Para quem não conhece, professor Robert, gente fina, brother, filosofia nas veias, na alma, no coração, no espírito. E a ideia é embarcar numa vibe filosófica histórica, então, com uma rapadura para dar aquela sustância, porque os neurônios vão fritar. A ideia é essa. Então, a Rocha aí se apresente, Rob, se quiser falar alguma coisa, para a gente seguir o bonde. Bom, eu sou professor Robert de filosofia, né? Muito bem apresentado. E, assim, a ideia, como a Jéssica deixou a deixa, é a gente sempre reinterpretar a filosofia. Nós temos lá os caras que escreveram, cada um escreve de acordo com a sua época, na sua época, para a sua época. Nosso trabalho é de interpretação constante. Ah, por que eu vou fazer filosofia sendo que tal pessoa já escreveu? Mas a gente tem que interpretar e trazer isso para a nossa realidade, para o nosso contexto. Tá? Então, o nosso trabalho constante de reinterpretação, por isso que a gente traz as coisas lá do passado para cá, para a gente reinterpretar e aplicar isso, porque quanto mais soluções nós temos, mais problemas vão surgindo dessas soluções. Né? Então, nosso trabalho é um pensamento constante. A filosofia, a história, disciplinas que tentam, de certa forma, nos ajudar a pensar, né? A organização do pensamento para que a gente tome não o rumo certo, vamos nos colocar além do bem e do mal, mas que tente ver de uma maneira mais holística, o micro, o macro, né, para que a gente tenha essa visão expandida antes de tomar qualquer decisão. Não sejamos guiados apenas por outros, né? Bom, de início, o tema da aula em geral, a gente pretende falar sobre democracia, abordar a democracia, mas para a gente chegar na democracia, a gente tem que entender algumas coisas que estão à volta. Por isso, a proposta de tentar explicar um pouquinho as formas de governo, né, como são elas, né, existiram no passado, como existiram. Aristóteles, um pensador, poderia até falar que ele, um pensador realista, né, foi o indivíduo que escreveu um livro enorme logo depois da República de Platão, quando Platão coloca na cidade ideal, né, que a gente tem os indivíduos vivendo numa polis perfeita, com a ideia de bem, né, ao máximo, a sua ideia plena de bem, né, de quase uma polis perfeita, né. E aqui a gente tem o exemplo claro do que é a filosofia política, a gente imagina o que é, o que seria, qual a forma de governo que é. Então, Aristóteles, por mais que ele fosse mais realista, ainda assim fazia a filosofia política, e foi ele que escreveu a obra A Política, e lá ele colocou as formas de governo, claro que ele deixou a sua marca, porque quem escreve, escreve segundo as suas ideias, segundo os seus vieses, né? Não tem como o indivíduo escrever sem as suas próprias ideias. E Aristóteles, ele gostava da monarquia, né? Assim como Platão gostava lá da sofocracia, o governo dos filósofos, Aristóteles privilegiava a monarquia. Acreditava que a monarquia era o governo que poderia, então, salvar a humanidade, né? Que através da monarquia seria a forma de governo perfeita, né? Monarquia, a gente tem algumas monarquias, monarquia é uma espécie de monarquia indireta, né? Ao contrário ali da monarquia absolutista, não é o rei tendo os poderes plenos, mas o poder limitado e dividido. A gente tem a monarquia absoluta, não é essa monarquia que
que Aristóteles fala, né? Ele fala que essa possivelmente iria se degenerar em tirania. Esse conceito de tirania é importante a gente frisar, porque a gente vai usar durante toda essa aula, né? A monarquia, o governo de um só. E com poder absoluto, possivelmente, teremos uma tirania. A aristocracia, a gente teve no passado, mesmo dentro da ideia de democracia, a gente ainda tem uma espécie de aristocracia. O conceito lá da aristocracia, o grupo dos melhores e ricos, eles iriam então tomar conta do governo, porque eles seriam os mais capazes, e por isso o governo deveria ficar com eles. A gente ainda tem hoje, ainda é interessante a gente pegar essas ideias do passado e colocar no presente, né? Nas eleições de 2018, boa parte falou, vamos votar em X, porque X tem condições financeiras, né? E possivelmente eles não vão querer saber de roubar, né? Eles têm condições financeiras, então eles são aptos a estarem lá. O conceito de aristocracia, né? Os melhores, mas será que é aplicado assim mesmo? Então, o cara que está lá, por ele ser rico, por ele ter mais condição, ele não vai ter interesse nenhum, né, na corrupção, ele está lá de forma pura para atender os interesses da população, do governo. Né? Será que a gente aplica a aristocracia dessa forma? A aristocracia pode ser aplicada dessa forma? É bom a gente brincar e falar assim, sobre essas distensões, porque a aristocracia é um conceito da filosofia política, e por isso ideal. E será que quando a aristocracia é aplicada, a gente aplica ela no seu conceito puro, para degenerar isso, a gente tem a oligarquia. A oligarquia, então, é uma degeneração da aristocracia. A única diferença dessas duas é que a aristocracia vem com aquela ideia de que eles vão aplicar para o bem, a oligarquia eles vão aplicar ali para o mal, né? Por isso a forma degenerada da aristocracia vão aplicar exatamente indo pelo lado ruim da coisa, né? Indo para o seu próprio poder, para atender os seus próprios interesses. A gente vai tratar mais sobre ela, a gente vai dar exemplos práticos. A gente tem a politeia, né? A república, pública de coisa pública. A república, eu acredito que ela é mais concreta do que, por exemplo, a ideia de democracia. Eu poderia dizer que tal república ela foi fundada com bases na democracia. A república é algo mais concreto porque ela depende de um povo que tem interesses comuns. Então, são algumas formas de governo que temos, que Aristóteles escreveu, ele colocou mais formas degeneradas, mais formas de governo, outros tipos de monarquia, outros tipos de aristocracia, mas, em resumo, é basicamente isso, as formas de governo que são tão influentes, dá para a gente traçar um paralelo, né, com a nossa realidade. A gente tem, então, a democracia, a gente sabe que hoje nós vivemos uma república democrática, né? Pelo menos está lá na Constituição, né? E aí, a gente vive de fato numa democracia, a democracia ela se estende, ela chega a todas as pessoas, essa ideia de poder do povo, poder que emana do povo, será que ao longo da história nós tivemos democracia? A gente pelo menos pôde saber o que ela é, da forma como ela deveria ser explicada, da forma como ela é, da forma como ela deveria ser praticada, será que temos? Cara, democracia, eu ouso dizer, enquanto professor de história, que o Brasil nunca experimentou a democracia. A gente experimentou experiências republicanas, isso é um fato. A gente experimentou experiências coloniais, isso é o primeiro passo, né, de formação do país e até hoje a gente sofre as mazelas. A gente experimentou a monarquia no seu caráter absoluto, porque foi Dom Pedro I e seu filho, Dom Pedro II, se não reis absolutos que não queriam ouvir o parlamento. Existia parlamento? Existia, mas era um Ctrl-C, Ctrl-V, para inglês ver. Quando você olha de perto a experiência do parlamentarismo no Brasil, é um parlamentarismo de fachada, não exerceu de fato essa função dentro de uma monarquia parlamentar, se vendia como tal, tinha o espelho, os ideais liberais, né? Afinal de contas, se a gente for olhar na história do Brasil, a gente tem muitas constituições. A primeira constituição foi em 1824, dentro do período do Império, onde se teve essa necessidade de se beber das águas do liberalismo, né, do movimento iluminista, para edificar os ideais, só que a prática, você vê que está gritante as diferenças, você olha de fato e percebe que, opa, teve um erro aí, na hora de fazer a imersão na prática, muitos desses ideais só ficou no proforme.
E aí, quando a gente vem no processo de formação de uma república, a gente olha as nossas repúblicas, as nossas experiências republicanas, a gente vê muitas coisas a se aprender e muitas coisas que a gente não deveria mais cometer e a gente comete enquanto sociedade, enquanto indivíduos, e aí a gente precisa conhecer, ter esse olhar um pouco mais crítico, que nem o Robert falou, para tipo, a gente tomar decisões por pensamento próprio, não ser levado pela maré, né, digamos assim. E é muito complexo quando a gente olha para o nosso país e vê que, historicamente, a gente tem poucas experiências republicanas, e quando a gente tem essas experiências republicanas, a gente conta em um dedo, pelo menos assim, a prática do conceito, né, de democracia sendo, pelo menos, praticada, ou tentar fazê-la uma prática social para todos, não só para uma elite, né? Porque se é para uma elite, não é democracia, é uma oligarquia. Ao longo da história do país, a gente vai ver essa dicotomia, essas dialéticas conflitantes, né? Uma elite, e aí a gente tem que estudar um pouco quem é essa elite, de onde vem essa elite brasileira, e aí a gente tem que lembrar que 300 anos de colonização vai fazer com que a gente tenha uma elite que seja tipo, sabe aquele vira-lata que tem seu osso e não quer largar seu osso? A elite brasileira. Porque por 300 anos elas tiveram privilégios, privilégios sobre a terra, privilégios sobre o comércio, privilégios sobre a vida das pessoas, se você levar em consideração que durante 300 anos existiu a escravidão, e essas pessoas escravizadas eram vistas como mercadoria e não como sujeito. Essa elite que no largo osso, ela não percebe as mudanças, que as formas de governo que o Brasil tenta implantar, ela necessita que, ô irmão, você aí, você tem que entender que privilégio é uma coisa e direito é outra. Essa elite que deveria se desenvolver de uma elite colonial para uma elite liberal, Hobbes depois se vira com isso, ela não é liberal. Se a gente for olhar de fato, se ser liberal é defender as liberdades, pelo menos é isso que o meu professor de filosofia lá no ensino médio me explicou. As liberdades dos indivíduos. Aí eu tenho uma elite que inibe que o indivíduo, que é de outra classe social, tenha direito, tenha acesso a certos direitos, que inibe ele exercer o direito dele de ter liberdades. Então, que elite é essa? Não é liberal, para mim não é. Ela é outra coisa. Né? Gessé de Souza fala que ela é uma elite atrasada. Se você olhar de fato, ela é atrasada, porque ela ainda está lá no pé, na casa grande. Ela ainda está na casa grande e ela está confortável, ela não quer sair da zona de conforto. E a democracia, eu acho que é isso, é você estar constantemente no atrito com o outro. Mas quando eu falo atrito, não é tipo assim, explosão, bomba nuclear, pá, matar todo mundo. Não, o atrito do diálogo. Se você não tem um atrito de ideias, se você não tem atritos de pensamentos, você tem um monólogo. E um monólogo não faz mudanças. O diferente é que move a gente pensar, ah, velho, você tá certo. Pô, eu errei. Ou se não, pô, velho, você tá errado. Pensa dessa forma, analisa, põe em prática o que eu falei, vai pesquisar. As mudanças, ela ocorrem por meio desse atrito. Colocar fora da sua zona de costume, da sua zona de conforto. A democracia é isso. E você lutar pela democracia é você estar constantemente à mercê de situações que você fala, cara, até hoje tem pessoas que não têm direito a acesso à cidade, acesso a transporte coletivo, aí você se colocar no lugar do outro, empatia, e isso é um exercício constante. Somos, como eu falei, animais políticos, somos seres pensantes, e em todo momento a democracia ela pede isso, o exercício democrático de você se colocar no lugar do outro, você colocar pelo menos aberto ao diálogo. Se você não dialoga, irmão, você vai viver conforme a regra que é dada. Se você não dialoga, se você não se move, as correntes movem-se e levam você. Essa é a ideia. Olha, filosofia legal aí, Robert. Joguei para É, ti. é exatamente isso. Como a Jéssica falou, nós somos animais políticos, né? Zoon politikon, igual Aristóteles vai dizer, né?
nessa tua obra política. Então, pensa bem, se você vive em determinado contexto, obrigatoriamente você convive. É impossível você viver e não conviver. Você vai conviver com o meio, as suas primeiras experiências. Essa ideia de monólogo, por exemplo, chegar na professora Jéssica e perguntar, bom, segundo isso que você acredita, o que eu tenho que fazer para você deixar de acreditar nisso? E ela falar, não, nada vai me fazer deixar de acreditar nisso. Então, ela não está aberta ao diálogo, é uma ideia absoluta. Está mais para a religião, né, uma religião com alguma crença absoluta, um dogma, do que a possibilidade de discutir. A democracia, ela propõe essa possibilidade de debate. Se você está vivendo, né, algo lhe incomoda, não está muito bom, ou a ideia de direito e privilégio, ou uns têm, outros não têm, né? Nem mesmo os direitos as pessoas têm acesso, alguns direitos são limitados, né? A gente vê profissões como assistente social, que o indivíduo é um indivíduo que está lá lutando para que os direitos cheguem nas pessoas, para que as pessoas possam, de certa forma, ter acesso aos seus direitos, algo que deveria já ser intrínseco ao indivíduo que vive numa república democrática, na república nem tanto assim. Então, o indivíduo tem que estar aberto, dentro dessa experiência de conviver, estar aberto ao diálogo, estar aberto a esse... Porque é assim que se faz democracia, é assim que o indivíduo consegue ter acesso à democracia. Não tem como você fazer, seja lá o que for, sem estar aberto a novas possibilidades, né? Sem entender que o que você faz vai impactar na vida do outro. E é por isso que a gente abre, é da ética, a minha vida, o que eu vou fazer, o que eu vou agir para a política, que é a ciência do bem comum, né? Vou abrir para o Estado, né? O que eu faço então vai ter um impacto na vida do outro. E como que vai ser esse impacto? E como que é pensar sobre tudo isso que está acontecendo, tudo que pode acontecer. Claro que a gente não enxerga as variáveis, mas a gente tem que tentar se aproximar através do diálogo, através de estudos, através, enfim, de diversas coisas para que a gente tenha que se aproximar e facilitar a convivência. É horrível viver dentro de amarras, né? A ideia dos estoicos, que eu acho que não é bem por esse lado, o indivíduo pode estar acorrentado, mas enquanto ele puder pensar, ele ainda vai ser livre. Será? Eu não queria pensar acorrentado, porque ficar acorrentado é muito ruim. Será que essa é uma ideia de liberdade? Será que essa é um ideal de liberdade? Você pode exercer sua liberdade diante da servidão, né? Você pode ser livre sem poder se expressar. E o que é essa liberdade? Esse limite de liberdade com necessidade? Até onde vai um, até onde vai outro? Até onde vai a democracia? Será que, quando eu sou impedido de falar sobre democracia, será que acontece uma democracia? A Jéssica falou, por exemplo, dos espaços públicos que muitas vezes não temos acesso, o transporte público, muitas vezes. A gente tem um exemplo prático disso, né, que a gente percebe que, por exemplo, o transporte público ele limita o direito das pessoas. O transporte público ele não funciona no final de semana. Muitas vezes a gente precisa de transporte público para ter acesso a outras coisas. Mas será que eu tenho acesso ao transporte público para chegar até o hospital? No final de semana, por exemplo, não sei se vocês já pegaram um ônibus no final de semana, é uma loucura, né? Será que dessa forma não estão limitando o meu direito, não estão limitando a minha liberdade? A gente sempre deve enxergar o todo, é o olhar holístico, o olhar circular que a gente vai lá do menor ponto ao maior ponto, né? A filosofia da ciência trata muito isso. Posso? Vai. Então tá. Galera, como eu falei para você, a ideia é fazer essas provocações tendo em vista a história do país, né? A história do Brasil. E aí eu já vou fazer uma ruptura muito além de séculos adiante da formação do que a gente chama de Brasil, né? Que se data dia 21 de abril, quando Cabral pisou aqui e falou assim, aqui é terras de Portugal. A gente sabe muito bem que existiam habitantes daqui e eles ignoraram esse tipo de informação, mas isso é outra história. Aqui eu trago um contexto de ruptura, porque antes da proclamação da República, a gente estava num regime monárquico, que tinha um parlamento de fachada. Se a gente for olhar o parlamento, tinha dois partidos, o liberal e o conservador, que quando a gente vai olhar de perto quem são esses sujeitos, eles representam a elite, e quem é elite dentro de uma estrutura de um regime imperial, a elite agrária e a elite comercial. Ambas se beneficiavam da escravidão. Com o fim da escravidão, um ano depois deu o fim do império, porque perdeu o que sustentava. Ele vai perder o apoio da elite agrícola, ele vai perder o apoio da elite comercial. Mano, você tirou o meu pão de cada dia. Quero explorar o corpo do outro em forma de mercadoria. Não tem mais. E você não me
indenizou, não tinha dinheiro, o país estava vindo de uma guerra do Paraguai, não tinha dinheiro. Pô, sinto muito, não tem. Ah, não tem? Então a gente vai fortalecer o movimento republicano. Então, o movimento republicano no Brasil, ele tinha participação muito efetiva da elite intelectual, influenciada pelas revoluções que eclodiram na Europa. Lembre-se que os movimentos intelectuais europeus, eles vão ter esse movimento de universalização, apesar de ser pensado no contexto europeu, pensado para os europeus, elas vão ser vendidas, elas vão ser contrabandeadas, digamos assim, para outras regiões do globo pelas elites. Só que aí, quando a gente olha para o Brasil, nesse momento, a proclamação da República, primeiro, começou de madrugada, porque teve um X9 no movimento, alguém dedurou para Dom Pedro II que estavam tramando nas costas dele. Aí quem foi conversar com ele? Deodoro da Fonseca, chega, ele fala, é verdade, você fez N propostas, N promessas e não cumpriu nenhuma, essa elite está insatisfeita com você. Para que você existe? Você é um atraso. Então, olha só como é louco. A proclamação da República começa através de um X9 que dedou para Dom Pedro II. Deodoro vai falar assim, é real, e se eu fosse você, aceitava que dói menos, aceitar a mudança, e se eles irem lá em Portugal? E é isso que vai acontecer. Na madrugada do dia 15 para manhã do dia 15, uma parada militar no meio do Rio de Janeiro, gritando, enfim, república, é o povo brasileiro sem entender, porque estava dormindo, o que aconteceu? Pois é, o Brasil é uma república. E é. Agora eu quero mudanças, porque a república, a mudança de forma de governo, pressupõe uma série de mudanças hegemônicas. Temos que mudar a Constituição, temos que mudar a bandeira, temos que mudar o hino e temos que ampliar as zonas dos direitos, que eram muito restritas para essa elite que sustentava o império. E aí a prática, a gente teve isso. Com o fim do Império, início da República, a gente teve essa mudança estrutural, é isso que eu quero, mudança estrutural, de fato, atendendo esse povo brasileiro, porque os escravizados, os negros escravizados que foram libertos em 1888, eles tiveram acesso a uma vida digna, ou se não, foi assim, liberdade, tá aqui livre, se vira. Como é que se vira em um país racista, onde existe monopólio sobre a terra, onde muitos comerciantes não dão emprego para negros, dão emprego para estrangeiro, imigrante, porque é branco. E aí, o que vai acontecer com a maioria dessa população negra recém-liberta? Eles vão ser marginalizados, eles estão aquém da sociedade. E aí, eles precisam de uma assistência social, literalmente, políticas públicas do Estado brasileiro para ajudá-los. Só que aí, o que acontece? Quando vem a proclamação da República, qual é a base dos ideais deles? É Comte, Augusto Comte, ordem e progresso, está na nossa bandeira, não é por nada, não. Augusto Comte foi o cara que desenvolveu o positivismo, formar a nossa república, que já nasce deformada, digamos assim, em todos os sentidos. Pegar um pensamento, como foi a ideia do positivismo, foi trabalhado segundo um contexto, né? E a gente aplicar esse pensamento aqui do nada, a gente colocar ele lá segundo as nossas ideias, né, sem discutir, sem abrir uma discussão, né, é uma limitação tremenda, porque não vai atingir a necessidade de todos, ele vai ficar restrito como já era a um grupo. Eles são indivíduos que estão se movendo, mexendo os pauzinhos para eles mesmos. A gente nem chega a pensar na nossa realidade se são praticáveis, né? Se a gente pode pegar esses ideais e aplicar sem um diálogo, né? Então, algumas coisas eles colocam lá na Constituição, a partir de hoje, então, vai ser uma república. Mas será que vai se estender essa ideia de república a todos? Porque tem que ter um ideal, tem que ter alguns ideais. Será que todos estão de acordo com esses ideais? Pega a monarquia, atende a uma elite dominante, essa elite dominante são os melhores lá, eles estão lá porque eles merecem estar lá, eles trabalharam muito para estar lá como elite dominante, né? Então, eles estando insatisfeitos, eles vão abalar o governo, eles não estão atendendo os interesses deles, fazer de toda forma para retomar o poder e assim montar uma espécie de aristocracia que está mais para a oligarquia, porque eles querem o poder e eles querem decidir sobre todos. Esse ato de decidir sobre todos, será que atende mesmo a necessidade de todos?
Mas agora o ponto que eu quero chegar é o seguinte: nos dias de hoje, será que essas mesmas coisas ainda acontecem? Algumas pessoas decidem por nós deixamos que outras pessoas decidam pela gente? Será que essa elite ainda tem tanta influência na nossa sociedade? E a gente percebe uma espécie de oligarquia. Outros períodos que era claro uma oligarquia. Isso era explícito, assim, eles não tinham nem vergonha, né? Nem a intenção de esconder isso minimamente, né? Houve períodos conturbados e a gente vive isso na pele, a gente vê isso todos os dias. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Só complementando o que você falou, a mudança do Brasil Império para o Brasil República foi uma mudança totalmente pensada por uma elite que queria a mudança fosse para si, não para o bem de todos, no sentido de nação. Quando você vê as práticas que eles endossam, são práticas para manter os interesses dele. Ah, tem como inovar determinado setor? Tem como industrializar o país para modernizar? Porque se a gente for olhar para o Brasil era uma fazenda para o mundo, até hoje é. Quando eles percebem que essas mudanças, né, trazidas pelo processo de industrialização, que está todo associado ao desenvolvimento do sistema capitalista, e eles percebem que isso é uma necessidade de atender uma demanda de mercado internacional e se desenvolver, eles vão fazer esse tipo de prática. A maioria dessa sociedade, que ou era pobre no Brasil Império ou era escravizada, quando chega na primeira experiência republicana, que é a República Velha, você vê que ela está à mercê dos interesses dessa elite, que se mantém como elite, e elas não são só elites no campo econômico, são elites no campo político, porque não tem mais Dom Pedro, agora é presidente. E aí, quando a gente olha quem é o sujeito presidente que está lá, é um sujeito que atende os interesses dessa camada. Você não consegue a ascensão de candidatos, seja na presidência, prefeito, o que for, que seja um candidato para atender a camada popular, para atender a classe trabalhadora, né? Não tem. Dentro do sistema da primeira experiência republicana, a gente vai ter uma série de restrições constitucionais, diga-se de passagem, que vai inibir o acesso da maioria da população. E quando a população tinha um acesso político, era um acesso controlado. Por isso que o voto na época era chamado voto de cabresto. Cabresto é aquele negócio que controla o cavalo. Então, olha só que louco. O voto é você é o jumento, né? Olha a imagem. Você é o jumento e quem está controlando a sua rédea é a elite, porque a elite vai ditar em quem você vai votar. Então, não tinha nem a liberdade para o sujeito falar, eu quero votar no candidato X do partido Y. Não, você vai votar no que o coronel quer, que o coronel exerce poder local na população do campo. Então, é ele que vai ditar o curral eleitoral, é ele que vai ditar quem vai ser eleito. Então, dentro da primeira experiência republicana, longe de ser uma democracia, nem no sonho, nem muito menos um pesadelo era a democracia, ela pode ser dividida em duas fases. Uma primeira fase militar, por incrível que pareça, depois do Brasil Império, a gente teve 2 presidentes militares. Pode-se resumir que os governos dele foram autoritários, porque em nenhum momento eles entenderam as bases ideais liberais, porque volta e meia, autoritarismo era usado. Aí o que a elite interessada em manter o sistema republicano? Vamos mudar. Tchau, militares, muito bom ajudar no processo de proclamação de república, mas volta lá para a esfera das Forças Armadas e deixa a liderança para os civis. Só que aí, quando a gente olha, a segunda fase da República Velha é a chamada República Oligárquica. Por que será que se chama República Oligárquica? Não é mera coincidência. É, de fato, dando nome ao que foi mesmo. Foi uma república que foi criado por uma elite e essa mesma elite sustenta o sistema político através de uma série de políticas, série de sistemas que mantém ela como privilegiada. Aí você pode alencar séries fatores, como o mandonismo, a política do café com leite, o clientelismo, o voto de cabresto, todas elas sustentam essa elite na esfera do poder, tanto nacional quanto municipal.
eles estão lá. Não há possibilidade, por exemplo, da única, digamos assim, oposição que surgiu nessa época, que foi o Partido Comunista Brasileiro, que tem a fundação em 1922. Ele em nenhum momento conseguiu que um candidato exercesse o cargo, porque existia uma comissão do bico, só para você ter ideia, que impedia que essas pessoas fossem eleitas. E detalhe, o voto, até morto votava, porque a fraude eleitoral era sistêmica. Como o Robert falou, eles não tinham vergonha de, tipo assim, de serem corruptos. Então, pessoinhas, a corrupção não começou agora, tá? Então, o Partido Comunista Brasileiro, ele surgiu nessa época, mas em nenhum momento ele conseguiu ascender as esferas, cargos políticos por conta de um sistema de corrupção sistêmica, legitimado. Por isso que a gente chama que essa primeira experiência republicana é uma experiência totalmente oligárquica. E aí eu pergunto, se não tem oposição, é república mesmo assim? Diz aí, Robert. Joguei a Bom, bomba para ti. essa ideia, quando a gente pega a ideia de liberalismo, quando eles trouxeram para cá, a gente sabe o mínimo sobre liberalismo, o mínimo para existir um Eu acho que liberalismo é a a gente não igualdade. sabe. O pessoal fala, eu defendo o pensamento liberal. Massa. Você conhece o liberalismo? Não. Eu Pois é. acho horrível aquele pensamento. Massa. Você conhece aquele pensamento? Não. O pessoal só faz o quê? Reproduz, né? Literalmente informações. Enfim, Bom, desculpa te atrapalhar. Vai, não, fala. que é isso. Se tiver um insight, assim, o insight vem, pode ficar à vontade. O liberalismo, a primeira coisa que a gente tem que ter é a igualdade de condições. Não adianta não ter igualdade de condições, como, por exemplo, a escola. Uma diferença muito grande de um indivíduo que estuda em tal escola para outro que estuda em escola em determinada região. Tá? A gente não pode cobrar as mesmas coisas. É como se a gente fosse fazer uma corrida e um indivíduo começasse 10 metros atrás e o outro começasse 10 metros à frente. Quem vai chegar primeiro, né? É a corrida de Aquiles da tartaruga, né? Não tem como. Se não tiver igualdade de condições, se não for igual, eu não consigo fazer com que esses indivíduos cheguem no mesmo lugar. Houve em algum momento, quando eles pegaram essas ideias, igualdade de condições, eles conseguiram então deixar uma sociedade igualitária, né, uma sociedade isonômica até, né, a ideia de isonomia, de atender às necessidades, né, dos indivíduos. Será que houve isso? Será que houve essa preocupação? Será que eles ao trazer esses ideais, quais foram os ideais que eles pegaram? Né? Porque a gente tem lá no princípio a gente tem Bentham, Jeremy Bentham, no conceito de panótipo, de onde vai surgir boa parte dos ideais dos liberalistas lá na Inglaterra. Tem de John Stuart Mill, depois a gente tem o indivíduo da mão invisível, né? Mas o liberalismo ele surge, como o nome diz, como uma ideia de proteger a liberdade do indivíduo. Você tem direito, né? Você tem direito de liberdade de expressão, você tem direito à tua liberdade, você pode fazer o que quiser da tua vida. Ao Estado não cabe dizer o que você deve ou não fazer. Usar um exemplo disso, por exemplo, a política de drogas. O Estado deve interferir ou o Estado não deve interferir? Numa visão liberalista, o Estado não deve interferir. A gente quer importar ideias de outros lugares. Lá nos Estados Unidos, eles já chegaram a restringir até mesmo o uso de álcool. E aí? Sem atribuir juízo de valor, seguem essas ideias à risca, né? Temos outra corrente dentro do liberalismo, que é o pragmatismo, a ideia de ser de praticidade mesmo, né, de fazer o que é prático. Será que os indivíduos que inventaram o liberalismo lá, né, que estudaram sobre o liberalismo, será que eles são de fato liberais? Eles conseguem aplicar os ideais liberais? E quando trouxeram esse aqui para o Brasil, será que eles conseguiram fazer o mínimo que o liberalismo exige? Né? Até mesmo hoje a gente tem ideias que surgem do liberalismo, como a meritocracia, né? Eu estou aqui porque eu mereço estar. Será que há essa ideia de merecimento? Aí surgem as ideias de privilégio, né? Será que tal pessoa tem privilégio tal? Será que tal pessoa consegue chegar a tal lugar deixando ela solta lá, sozinha, por ela mesma? Será que ela consegue chegar? E quando a gente coloca essas ideias assim elencadas, a gente percebe que
que não tem nada de liberalismo, é apenas um processo para legitimar a tua própria força, né? Porque se eu pego ideais e aplico ele onde eu quero, da forma como eu quiser, apenas para atender os meus próprios interesses, eu não ligo o que vai acontecer com a outra pessoa, apenas ligo o que quero que vai acontecer comigo, né? Atender o meu grupo, os meus interesses, as minhas necessidades. As outras pessoas, deixa lá com a ideia de meritocracia, elas vão conseguir chegar porque eu consegui chegar e eu mereci, então elas vão chegar lá por elas mesmas. Será que é assim mesmo a ideia de liberalismo? Porque as pessoas querem aplicar a ideia de liberalismo sem entender a regra fundamental. Se não há igualdade de condições, eu não posso chegar onde outro indivíduo chegou porque ele tinha condições. Não sei se você já ouviu esse conceito, mas Brasil explaining, o Brasil explicando a teoria dos outros aqui no Brasil da forma do brasileiro, né? Explicar o liberalismo. Tem diversas pessoas que explicam o liberalismo hoje, mas explicam do jeito que eles entendem o liberalismo. Será que o liberalismo é isso mesmo? Porque assim como John Locke vai falar, bom, a gente tem que ter direito à propriedade privada. Eram os ideais, um dos ideais do liberalismo lá, quando vai proto-liberalismo, quando vai surgir com John Locke, privilegiando as liberdades do indivíduo, né? Mas que o Estado ainda assim deveria intervir nessa ideia de segurança, dar direito ao indivíduo a ter a tua liberdade, a tua propriedade privada assegurada, né? Você ter direito a isso. O governo deve intervir de alguma forma, não deve intervir até onde o Estado iria atuar? Ele ia atuar na regulação. Por exemplo, se eu faço um acordo, um contrato com a Jéssica, o Estado ia apenas fiscalizar se esse contrato ele permite uma igualdade de condições. Mas o acordo que eu fizer com ela, né, tanto faz. Se é acordado entre mim e ela, o Estado não vai interferir de forma alguma. O liberalismo, ele quando veio para cá, ele veio da forma como eles quiseram. Eu vou aplicar segundo o índice que eu quiser, segundo, né, o famoso IQQ, o índice que eu quiser, da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser, independentemente do que os outros vão precisar, segundo os meus interesses. A gente viveu isso durante muito tempo e eu acredito que será que a nossa realidade, né, a nossa realidade reflete isso ainda? Será que esses ideais eles chegaram até os nossos dias? Né? A gente viveu um período para pensar muito, que é esse período de pandemia. A gente até no EAD. Será que todos têm condições de acessar as aulas à distância? Será que a educação está atingindo a todos mesmo? A gente está vivendo uma época em que essa ideia de meritocracia e o liberalismo está em alta. Mas será que eles estão garantindo as liberdades, as condições para todos? Essas condições estão chegando em todos? Ou será que é só em detrimento dos interesses de alguns? Ah, é bom e tal. Porque quando a gente vai ver a estrutura da coisa, sempre tem alguém se beneficiando. Não adianta. Sempre tem alguém lá atrás que está se beneficiando. Por que as coisas têm que ser assim, de tal forma, do jeito que eles querem? Não pode ser repensado em grupo, né? Não pode ser repensada por todos, para atender o interesse de todos. Tem que ser sempre essa coisa que vai limitar a um certo grupo. Então, a ideia de liberalismo, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Não sei se vocês já viram sobre o panótipo, acredito que é interessante. Essa ideia da liberdade, mas uma liberdade vigiada, que era lá por Bentham. Bentham, de certa forma, ele era um proto-liberal, ele era tio de John Stuart Mill. Né? John Stuart Mill vai escrever sobre a liberdade das mulheres lá no parlamento inglês, ele já vai falar sobre, foi o único que falou sobre o voto das mulheres, foi até zoado por isso, de certa forma, pregando o liberalismo, assim, mas tinha próximo a ele o indivíduo que queria colocar a ideia de panótipo não só em cadeias, mas em supermercados, em escolas. Já pensou você aí ser vigiado 24 horas pelo que faz? Né? Tipo, Posteriormente vai igual ser hoje. exatamente onde o liberalismo se aplica na economia. Aí vem lá o economista famoso da mão invisível, né? Que o Estado deve atuar como uma mão invisível. Aí, os estudos no pragmatismo acerca disso, como é que vai ser aplicado, como é que eu devo fazer isso? Será que o liberalismo deve se aplicar então só na economia, mas o Estado deve intervir nas suas liberdades, o Estado deve limitar o que você Aí quer criou-se fazer? um Frankenstein chamado liberal na economia e conservador em costume. Porque Exatamente quando isso. você olha a formação do liberalismo enquanto teoria, é uma teoria econômica, está pensando na economia.
né? Claro, evidentemente que a gente tem, né, você falou, as pessoas pensando as liberdades individuais, né? Você vê uma condição social como eu posso desenvolver com base no pensamento liberal. Só que toda vez, e aí é uma percepção minha, Robert, você pode ter outro tipo de percepção, mas toda vez que eu estudo no liberalismo, eu encontro sérios problemas. Primeiro, é aquele negócio, quem estudou, escreveu liberalismo, de fato era liberal, né? De fato conseguiu praticar o liberalismo, porque quando a gente olha, eles estão escrevendo pela liberdade econômica, liberdade política, mas é para todos. A escrita, o que eles escrevem, a ideia que eles escrevem é para todos, porque se for para todos, então não só o Brasil está dando erro, o mundo inteiro está dando erro quando pensa em liberalismo. Porque vamos lá, gente, vamos voltar para a escolinha. Cadê esses professores de filosofia? Não estou entendendo. Porque tá tudo errado, pô. Como a gente olha Adam Smith, o cara da mão invisível, ele já fala de justiça distributiva, que era necessário o Estado, se quiser ser liberal, praticar o liberalismo, ele precisa pensar na justiça distributiva. Só que aí, se você for ver a história da indústria, que começa na Europa, nem eles pensaram na justiça distributiva. É como se eles pegassem a Adam Smith, opa, a Adam Smith falou liberdade econômica, tá aqui, ele falou a liberdade econômica, e esquecer de ler o final do parágrafo, que ele fala assim, para uma sociedade desenvolver, o sujeito que trabalha nessa indústria, irmão, ele tem que ter dinheiro para pagar o que ele tem que pagar no mês e, né, usar como consumidor, ser consumidor, pagar alguma outra coisa que ele queira consumir como cidadão. Mas eles esqueceram de ler que era necessário que esse salário não fosse tão baixo a nível da pobreza para que essa pessoa tivesse acesso a uma vida que não seja igual, não vai ser igual, porque a ideia, eu penso que a ideia de igualdade social não existe, no fim das classes, não existe, não existe. Eles sempre pensam na existência das classes, mas minimizar a distância existe. É a justiça distributiva, você precisa disso. E aí, quando você entende que Adam Smith já falava isso, e quando você entende que a prática, pegar o que Adam Smith e outros liberais fizeram enquanto teóricos, pensadores, e pega a prática, o que os países europeus fizeram, eles não fizeram lá. Porque se fosse esperar deles a justiça distributiva, a classe trabalhadora estaria até hoje à mercê do que o patrão quer. Porque as leis trabalhistas vêm conforme o movimento dos operários vão se fortificando como voz. Galera, eu preciso trabalhar, certo? Mas eu preciso dar uma vida digna para minha família. Eu não estou tendo. Estou vendo o meu patrão viajando para Paris, para onde foi, e eu não consigo nem me locomover na cidade. Que coisa que é essa aqui? Então, é o próprio movimento operário que vai lutar pela justiça distributiva, cara. É isso. Tipo assim, caraca, velho. Por que não vai ler e pôr em prática tudo que você lê? Não, eles colocaram em prática apenas aquilo que era para o interesse dele, o lucro, a parte do lucro, quando ele fala do lucro. E aí isso acontece também no Brasil. A implementação dos ideais liberais foi para atingir o interesse de uma elite que estava à frente do processo de mudança das formas de governo do país. E aí, quando você olha, a primeira experiência republicana não foi democrática, não atinge toda a sociedade como um todo, não pensa em nenhum momento na justiça distributiva, cada um por si, Deus por todos, se ele tiver algum tempo para atender a demanda. Aí vem Vargas, velho. Vargas é o primeiro cara que vai falar assim para a classe trabalhadora: velho, vocês têm direito a vida digna. Vocês têm que ter um salário digno. E aí, por isso que ele consegue, no movimento de 30, que é onde ele vai ascender o poder, ele consegue o apoio da camada popular. Porque a camada popular está insatisfeita com a República Velha, óbvio. O que eles estão ganhando? Só chicote nas costas, se você pensar na analogia do voto capresta. Mudou a forma de governo, mas não mudou a realidade social deles. Está lá, na miséria. Aí vem Vargas e fala assim, velho, vocês têm direito, me apoia, que aí a gente vai fazer as mudanças acontecer. E ele vai fazer.
ele vai pegar algumas leis trabalhistas que já existiam, espaços, vai condensar tudo e vai formar a CLT, pô. Vai colocar o salário mínimo a nível nacional, né? O patrão que tem que decidir, o Estado intervir, pá, aquela coisa. Aí, pô, o Estado deveria intervir aqui no salário mínimo, não? Mas ele é o primeiro que vai pegar justamente aquilo que muitos negligenciaram, a justiça distributiva, pô. Eu preciso que essa camada da sociedade tenha um mínimo decente para sobreviver. Se eles precisam de direito, dá direito. Pelo amor de Deus, porque vocês da elite já têm. Vocês já têm o mérito de nascer elite e ter acesso a várias coisas. Eles não têm. Então, ele é o primeiro, você pode discordar, mas é o primeiro que eu enxergo que ele vai pensar esse outro campo, que os liberais brasileiros vão pensar. Aí, o que eles vão dizer? Quem não conhece o liberalismo, né, a teoria liberal, vai falar, Vargas era comunista. Estava dando direito para a classe trabalhadora. Ou seja, a pessoa não sabe o que é liberalismo, muito menos o que é comunismo, né? Mas aí é chocante, mas eu falo rindo para não chorar, porque é uma coisa que desespera, porque a pessoa não sabe o que está ralando e está reproduzindo como uma verdade, literalmente, que nem você falou, absoluta. Não está escutando, não está aberto para o diálogo. E aí você vê no Vargas implementa uma série de reformas políticas, sociais e econômicas de caráter liberal. O projeto dele é implementar várias reformas liberais, coisa que a República Velha em nenhum momento fez, porque significava deixar de lado uma série de demandas de privilégio. Aí eu peço para vocês pensarem, a elite deixou de ter privilégio? Não deixou, mas ele conseguiu atingir essa camada negligenciada historicamente. O problema de Vargas é que Vargas ele é a nossa versão de Napoleão Bonaparte, tirando o fato que ele não invadiu o território alheio. Mas por ser baixinho, arretado e querer ficar no governo até morrer, é Vargas. O cara gostou de governar. E aí novamente entra aquilo que a gente está falando. Ele fez várias coisas no âmbito da justiça distributivo, implementou várias situações que salvou o Brasil da crise de 29, diga-se passagem. Aí ele fala assim, velho, para que eleger outra pessoa? Eu tô tão bem aqui, tô fazendo tão ótimo o serviço, por que eu não posso ficar mais um pouquinho? Aí a gente fala, gente, é porque para ser democracia, né, tinha que ter o rito da mudança, vai que a outra pessoa pode vir fazer uma coisa melhor, ou piorar a situação. Mas assim, ele, pô, fiz um trabalho bem, né, pô, por que eu não posso ficar? Por quê? Porque aí vira uma tirania, né, não? Ou eu errei? Não. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ficar 15 anos no poder. E para ele ficar 15 anos no poder, ele fez e desfez várias reformas políticas. Se ele começou muito bem no âmbito liberal, ele vai implantando propostas autoritárias. A melhor delas é quando ele instala o Estado Novo, porque ele está querendo impedir o ataque dos comunistas, né? Eu acho que novamente, o Brasil tem que sentar no divã e fazer a psicanálise muito grave, né, muito certo, porque desde quando o Brasil está sendo assombrado pelo fantasma do comunismo que nunca chega nesse país, velho. Porque é esse o discurso que Vargas vai usar em 37 para legitimar a suspensão do Congresso e a implementação do Estado Novo. Uma fake news da época usada para mantê-lo no governo por mais um tempinho. É de fato uma tirania. A desculpa para tirar a liberdade é tirar a liberdade. Sempre foi assim. E isso já é uma tirania. O que vai diferenciar se é uma tirania ou uma oligarquia é a quantidade de pessoas que fazem isso. Se é um grupo dominante que está fazendo, seria uma oligarquia. Né? Se é um só com poder pleno, é uma tirania. Por exemplo, a Jéssica citou a CLT. A gente tem Código de Defesa do Consumidor, a gente tem diversos códigos, e a CLT é a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, reflete de que ali foi uma construção lutada, né? Há muito tempo, uma luta constante. As pessoas esquecem que a CLT foi um movimento de luta da classe operária pelos seus direitos. Só que a coisa mais contraditória é que quem vai promulgar essa CLT
é um tirano, é um ditador. Tipo assim, é muito Brasil. O Brasil não é fácil de entender, porque justamente você tem que, tipo, navegar no mar que você avança. Nossa, entendi, avancei. Daqui a pouco vem uma enxurrada de maré que te faz retroceder e te pensar como é que isso foi possível. Sim, foi possível. Assim como foi possível o próprio Vargas entrar na Segunda Guerra ao lado das democracias liberais contra o nazifascismo. Sendo que, se você olhar de perto, o que é o Estado Novo, se não um Estado autoritário, que vai se espelhar em determinados setores, como o setor de comunicação, o setor de formação da sua Constituição, em governos autoritários que estão do lado do eixo. Aí você fica assim, aí você faz aquele meme, põe assim a mão na cabeça, como é que entende? Tem que entender. E aí o interessante disso tudo é que Vargas só sai do poder quando ele percebe que deu ruim se ele ficar. Se ele ficar, todo o legado dele de 15 anos vai para a água abaixo. Aí quando ele percebe, opa, entrei na Segunda Guerra, do lado da democracia e não do lado do nazifascismo. E aí volta essas pessoas para casa e vê o contraditório. Eu vou para a rua protestar. Eu não quero mais um ditador, eu quero o direito de eleger meu presidente, meu governador, porque nem isso eles tinham acesso. O processo de redemocratização nesse momento foi controlado por Vargas, porque ele sacou, opa, eu preciso mudar, e aí ele vai formar os próprios partidos dele, o PSD e o PTB, ele vai construir partidos varguistas, evidentemente vai voltar ao Partido Comunista Brasileiro e vai formar outros partidos de esquerda, assim como partidos baseados no liberalismo, né, como a UDN. E aí a gente vê a formação de uma nova cena partidária, digamos assim. Aí você, opa, é possível sim construir uma democracia. Já estamos vendo várias composições partidárias, né, conflitantes que vão estar aí disputando o voto da população. Tudo que a gente tem na política, nada veio por acaso. Nada veio do nada, sempre teve um indivíduo que estava pensando lá como deveria ser. Então, no campo da filosofia política, a gente chega até uma parte que temos os contratualistas, né? São eles responsáveis por formular a base, né, do Estado que temos hoje. De certa forma, claro que alguns indivíduos vão pegar essas ideias, como sempre houve, né? Vão pegar essas ideias e dizer como eles querem, né? Tem um quê de mau caratismo e não entender o que alguns filósofos escreveram. Né? Hobbes, por exemplo, era monarquista absolutista. Foi Deus que colocou esse indivíduo lá, logo ele só vai fazer coisa que é boa para a nossa nação, porque o indivíduo, o rei, que é colocado por Deus, ele vai conseguir atender a tudo que a população precisa, né? Não vai ser o herói que queremos, mas vai ser o herói que nós precisávamos, né? Nossa. Estamos precisando, então... Porque o homem é lobo do homem, se deixar o homem livre na sua essência natural, ele vai se eliminar, então é necessário o contrato social. Exatamente. Então, eles vão formular uma hipótese de quando o indivíduo vivia antes do Estado, de como ele vivia antes do Estado, de como ele era livre lá antes do Estado, antes das convenções. Hobbes vai dizer exatamente isso, porque o homem em estado de natureza, o homem tende a tentar se perpetuar, né? A tentar fazer com que a tua força seja maior do que a força do outro. Por exemplo, se você tiver lá tentar construir um cercadinho dizer que é teu esse pedacinho de terra, outro homem, pela sua maldade inata, vai lá e vai te tomar. Então, nada é de ninguém. Se não há convenções, tudo é de todo mundo. E como eu sou mal, eu não vou deixar com que o outro indivíduo tenha alguma coisa. Eu vou fazer de tudo para tomar aquilo do indivíduo, né? É porque Então, a Hobbes já ideia... está contaminado com a ideia da propriedade privada. Porque a sociedade comum, a sociedade humana da pré-história nem sabia o que era propriedade privada. Ele estava à mercê das condições da natureza. Pois é, eu tenho o mundo inteiro. Para que eu vou querer um pedacinho ali, né, para chamar de meu? Vou deixar para vocês isso aí. Vocês devem pensar. Deus criou o homem é ruim e o homem só vai controlar todos os outros homens. Esse poder então vai ser absoluto e esse homem ficaria responsável por cuidar, por promover uma espécie de, vamos lá, é uma monarquia. Ele deveria governar todas essas pessoas, mas ele é ruim. Então há uma espécie de contradição aí, né?
Deus escolheu um homem que ele mesmo fez, que seria ruim também, para governar os outros homens. Mas claro que a gente está atribuindo uma espécie de juízo de valor posterior às ideias de Hobbes, mas há uma contradição no pensamento de Hobbes que é criticada lá até em Nietzsche posteriormente. Posteriormente temos Locke. O contexto de Locke é completamente diferente, porque Locke era inglês, né? Então ele tinha liberdades, outras liberdades que na Europa ainda não tinha. Essas liberdades que ele vai surgir as ideias do liberalismo, ele que vai falar da liberdade, propriedade privada. Se você quer culpar alguém pela propriedade privada, culpa esse cara, porque é ele que vai dizer que o Estado deve proteger a propriedade privada de todos os indivíduos. Os indivíduos, então, deveriam ter direito à propriedade privada. Tem uma crítica de Nietzsche que como é que, assim, eu vou ter a minha propriedade, mas a minha propriedade nunca vai ser igual à do outro. Pode ser que eu pegue uma propriedade que tem uma baita de uma montanha e eu não vou querer aquela porcaria, eu vou querer a propriedade que é plana lá do outro. Então sempre vai haver essa disputa, o Estado vai ter que proteger, como é que o Estado vai proteger isso? Né? Como é que vai rolar isso? Será que é tudo igual? Há uma divisão isonômica? Eu acho que Rousseau é um dos mais influentes, um democrata radical. Né? Rousseau, então, acreditava na soberania. O povo deveria, então, decidir o que o povo queria. Mas será que isso é possível? Será que a democracia nesse ponto, a esse ponto extremo, ela é possível? Vamos supor que existe um congresso, que a gente paga uns deputados para decidir o que a gente quer. Será que a gente está exercendo a nossa democracia? Será que a gente está fazendo a nossa vontade? Né? Será que a gente está de fato usufruindo de uma democracia? A gente pagando políticos, né, para decidir o que a gente tem? Será que isso é democrático? Será que é esse o ponto, né, da democracia, no possível democracia? E o Rousseau falava que se você fizesse isso, pagasse, você estaria pagando para tomar o lugar do escravo, para ser escravo, estaria pagando pelos seus próprios grilhões. E ele critica a propriedade privada, enquanto John Locke constrói a Exatamente. ideia de propriedade privada, é ele que fala assim, as mazelas, as desigualdades sociais é oriunda daí. Depois eu falo um babado dele, mas termine aí. A ideia da cerca, né? Até vai dizer que tudo era de todos, todos comiam lá. O homem, então, ele é bom, ele nasce bom, a sociedade que corrompe. Mas aí, então, chega um maldito, um desgraçado, que vai enfincar uma estaca no chão, vai cercar aquela área e falar: bom, essa área aqui é minha. E os outros idiotas que aceitaram isso, essa realidade, foram também os culpados por tudo que vivemos hoje. Porque aquele idiota que cercou a área lá e falou que era dele, e os outros que estavam em volta deveriam ter pegado uma outra estaca, ter acertado a cabeça dele e falado: não, isso aqui não é seu, isso aqui é de todo mundo. A gente vive num lugar livre. Mas quando aceitaram essa ideia de liberdade, de propriedade privada, foi que surgiu todas as outras coisas, né? Então veio os enganadores que dizeram: não, então já que existe a propriedade privada, nós vamos ordenar isso aqui, nós vamos governar e tal, mas era mais um desses indivíduos que vieram com os próprios interesses, mais um daqueles que enganaram o povo para subjugá-los, né? O povo sempre foi maioria. Quando a gente pega Vargas lá, que atendeu aos interesses de um determinado grupo, né, para fazer a consolidação das leis trabalhistas, a gente percebe que esse grupo de trabalhadores ele é bem maior do que uma elite, do que os governantes, né? A massa ela é bem maior numericamente falando do que esses indivíduos, até mesmo do que o exército. Quantos homens tem no exército? Quantos homens tem livres, né? Quantas pessoas que fazem parte da massa, né? Quantos trabalhadores, operários? E depois vai surgir um cara que chama-se Laboete. Ele vai descrever o discurso da servidão voluntária. Ele vai dizer exatamente isso. Mas e aí? Nós somos maioria. A gente trabalha em legitimar o poder desses caras, eles fazem o que eles querem com a gente porque a gente legitima esse poder. Será que isso representa a democracia? Eu posso viver uma democracia dessa forma, sendo subjugado por outros? Né? O poder desses tiranos que estão sempre para atender os seus próprios interesses, mas a gente legitima o poder desses caras. Vocês acham que quem faz a guarda desses caras são os guardinhas lá do exército, são os caras do exército? Obviamente não, nós fazemos a guarda dele através do fato social, nós não vamos lá atacar esses caras, né? E a democracia, o conceito de democracia é exatamente esse, o poder do povo. Não é poder mais de um né, e menos de outro, é poder geral, a gente tem um poder de decisão. Na eleição de 2018 falaram que a minoria deve se curvar diante da maioria, mas a democracia, uma das ideias básicas da democracia
é que a maioria deve cuidar da minoria. É de que a gente vai atender apenas um determinado grupo. Não, não é essa a ideia de democracia. A gente deve, assim como o laboreste, não deve ser dessa servidão voluntária, né? E a gente deve entender a necessidade de todos. Essa é uma democracia, uma possível democracia. Não é a ideia de que a maioria decidiu, agora aguenta, agora fica aí, chora, porque, né? Não é exatamente isso, porque isso é poder. E hoje, na política, a gente percebe, não só hoje, mas como sempre existiu, a política é basicamente poder. A gente tem três tipos de poderes dominantes: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político, que rege todos os outros dois, E e o que é o quarto, poder. né, que é o poder midiático, né, das mídias, né? Cada momento da nossa história a gente teve a presença da mídia muito importante. No caso de Vargas, o Plano COIN, que foi uma fake news da Ação Integralista Brasileira, que era a organização fascista, eles redigiram um documento da organização comunista falando que eles tinham um plano de ação de implantar o comunismo no país. Essa fake news, esse documento, foi usado e disseminado nos meios de comunicação na época, no jornal, no rádio, só tinha falando isso. E isso gera o quê? Medo social. Porque se não sabe o que é comunismo, você teme. Se você não conhece o que está lá, você começa a temer. Ai, o lobisomem, você começa a temer. Você não conhece, você vai temer o que é diferente. E aí a solução Vargas dá. Vamos criar o estado de exceção. Deixa comigo que eu resolvo a parada. E aí, só depois do fim da era Vargas, é que se descobriu que o documento passou de um documento falso, que não foi uma ideia dos comunistas, foi a ideia dos fascistas, achando que iam ter um pedaço do pão, um pedaço do poder, né, durante o Estado Novo, só que Vargas, assim que assumiu o Estado Novo, redigiu uma nova Constituição e vai perseguir todas as associações e partidos no país e vai deixar só o dele, inclusive vai perseguir os fascistas. Então, assim, toma lá da cá, tipo, beba o veneno que você mesmo criou, tipo assim, aqui se faz, aqui se paga. Então, é muito complexo isso. E você, falando de Locke e Rousseau, é massa porque, assim, muita gente que fala assim, Rousseau era comunista, porque ele defende o fim da É, propriedade privada, ele era comunista. Só que, gente, eu tenho uma preguiça, mas é necessário explicar que Rousseau, ele era um radical. E ele vai servir de base para os primeiros socialistas utópicos. Se você for ver os primeiros socialistas utópicos, a base deles é Rousseau. Eu acho bonitinho isso, que eles vão resgatar o que existe no campo do movimento iluminista, que foi patrocinado pela classe burguesa. Eles vão lá, pensador radical, eles falam assim, o que ele fala, né, o que ele defende é real, faz sentido, então vamos implementar. Os socialistas utópicos vão ser criticados pelos socialistas revolucionários e pelos anarquistas, porque eles não criticam o cerne da exploração, que é o próprio sistema capitalista, eles não vão criticar. Aí isso aí é história para outro momento, mas eu queria só falar de Rousseau, que é uma figurinha, uma peça interessante. Enfim, a gente viu Vargas, a era Vargas, ela começa mobilidade social grande e termina com uma tirania, uma ditadura. E aí viu o processo de redemocratização, né? A ideia de você refazer de novo, né? Tipo assim, Big Bang no Brasil, não deu certo, a gente faz o segundo para ver se dá certo. Forma uma nova Constituição e aí eles vão se espelhar em quem? Novamente, o Brasil se espelha muito nos Estados Unidos, né? Desde sempre. E aí eles vão lá nos Estados Unidos, pegam e formam a sua Constituição de 46, baseada, né, nos pensamentos liberais, aquela coisa bonitinha. Só que a ideia é bonita, né? Aquele negócio. Na teoria, tudo é lindo. O lance é quando há o distanciamento, né? Na prática, né? Digamos assim. E aí, o que acontece? Quando a gente olha de perto, o período que a gente chama de República Liberal, que é de 46 a 64, a gente vê muitas questões contraditórias. A primeira delas é que logo no início da República Liberal, a gente vai ter perseguição dos partidos de esquerda. Aí você fala assim, mas não é uma democracia?
Não é possível a existência de associações e partidos, direita, esquerda, frente, versus, não sei, muitas coisas existindo aí, porque o contexto do país, dentro do macro, né, a gente tem que pensar o macro, é a Guerra Fria. E desde o primeiro governo desse período, a gente vai ter o alinhamento com os Estados Unidos. Evidentemente, cada um na sua intensidade, de acordo com quem está exercendo a presidência. Aqueles indivíduos que ascenderam a cargos políticos vindo do Partido Socialista Brasileiro ou vindo do Partido Comunista Brasileiro vai ter seus mandatos cassados, porque em 47 vai ter o rompimento com a União Soviética e essas pessoas não vão poder mais exercer o que eles estavam exercendo. Eles receberam o voto da população, a população votou, eles estão lá sendo representantes do povo, que é uma questão massa que Robert falou. Será que esse pessoal que está lá no Congresso, no Parlamento, dependendo da forma de governo, eles representam o anseio da população, o anseio da maioria, ou eles estão lá para atender interesses próprios? A gente tem que levar em consideração que será que só existe essa forma de democracia representativa, participativa, porque querendo ou não você participa, seja questionando quem está eleito, nas ruas fazendo protestos, manifestos, usando as mídias possíveis, votando, você está participando, querendo ou não você participa, mas você elege uma figura que é emanada de poder para exercer decisões por ti lá. E isso aí é uma forma de democracia, que a gente chama de democracia representativa e participativa. Mas é a única forma? É possível pensar e sonhar, já que a gente está no campo das ideias, por outras formas de democracia? Pô, aí eu vou voltar ao tempo e vou lá nos socialistas revolucionários e anarquistas, lá no embrião, né, teórico, né, intelectual desses movimentos, eles vão falar assim, é possível sim você fazer uma democracia pela base, através de assembleias gerais. É claro que os socialistas revolucionários tinham uma ideia de hierarquia, precisa ter um partido liderando o processo, mas cada setor da sociedade teria sua assembleia para decidir os fatos importantes da sua região. Por exemplo, tinha que ter uma Assembleia Geral de professores e alunos para decidir sobre a educação. Tinha que ter uma Assembleia Geral sobre a saúde, com enfermeiros, médicos, todos os tipos de serviços dentro de um hospital que é necessário, decidindo sobre o campo da saúde. Então, isso é uma forma democrática de participação pela base, digamos assim. Já os anarquistas falam, massa, mas não precisa partido é autoritário, somos contra qualquer tipo de poder, de hierarquia, a gente pode fazer pela autogestão, não tem que ter hierarquia. Pode ter de diferença entre eu e o Robert, é idade, é leitura, é tipo sanguíneo, gostos musicais, mas na hora da prática política, se é necessário, já que Robert e eu somos professores, pegar um pincel e pintar uma sala, vamos pegar e pintar essa sala. Eu não sou menor, nem ele é maior, e vice-versa, somos iguais, e a gente quer o quê? O bem da nossa escola, e é preciso pintar a escola, então todo mundo vai pintar a escola. Então, junta aluno, bedel, coordenador, professor, diretor, e todo mundo gestando a escola, e não há hierarquias. Será que não é possível? A gente está falando de exemplos práticos, né? Pensar nisso a nível social, tipo, a nível de uma nação, será que não é viável pensar um nível de democracia nesse sentido? Joguei as provocações aí, vocês em casa que sofram. E aqui, nesse período da nossa história, é uma democracia? Se aqueles que existiam lá no início da redemocratização deixaram de existir por uma questão diplomática a nível internacional, vive-se uma Guerra Fria. E daí que se vive uma Guerra Fria? O povo elegeu, não é uma democracia, aceita o que o povo elegeu, né? É comunista, é socialista, mas aceita que dói mesmo. Mas não, a gente inibe. Isso não é democracia. Então, nem na República Liberal a gente experimentou a democracia. Pior de tudo, entre esses presidentes que tivemos nesse período,
quantos terminaram o mandato? Comecei, né, foi eleito, parabéns, vou terminar daqui a 5 anos, que era um mandato de 5 anos, massa. Foi quem? Foi Dutra, foi o primeiro. Aí chega Vargas, velho, Vargas foi eleito. Gente, sério mesmo, povo brasileiro, por que votou em Vargas? Aí vocês têm que lembrar que ele mesmo sendo tirano do jeito que ele era, ele estabeleceu a possibilidade de promulgar as leis trabalhistas, a CLT. Isso vai fazer com que lá na frente ele use isso como propaganda para ele. Eu dei o voto, eu dei o salário mínimo para vocês, eu dei as férias para vocês, não sei o quê. Então ele vai usar isso a favor dele e ele vai receber o voto dessa classe trabalhadora. Ele é eleito, massa. Ele termina o mandato? Não, ele comete suicídio. Várias situações aí pessoais e políticas que levaram ele a esse fim. Aí vem JK, lindo, maravilhoso, mineirinho, faz o mandato dele até o fim? Faz. Inclusive faz até Brasília nesse meio de campo e entregou. Semi-construída, faltou algumas coisas, mas entregou. Aí depois de JK vem quem? A pessoa que tem o mesmo gosto de óculos que eu, né? Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele nenhuma gestação ele ficou no governo. Foi menos que uma gestação. Né? Ele abortou, literalmente, tadinho. Ele renuncia. No que ele renuncia, por razões políticas, tensões entre o partido que apoiou a ascensão dele, a UDN, porque ele vai condecorar Che Guevara, umas coisas absurdas, porque ele sendo conservador, anticomunista, ele jamais deveria condecorar um herói da Revolução Cubana, que se tornou um Estado socialista. Então, não faz sentido algum você, o DN, que é liberal, defender um sujeito desse. Vai deixar de existir a base eleitoral dele no Congresso. E aí ele renuncia. Dá ruim para ele. Quem assume? João Goulart. E aí, João Goulart não consegue terminar o mandato dele porque viu um golpe de 64, porque o mandato dele ia terminar em 65, que ele ia cumprir o mandato de Jânio Quadros, já que ele renunciou, como a Constituição prega, renunciou o presidente, o vice assumiu a presidência. E até para ascender a presidência deu um rolo, porque a gente não vai ter o apoio da ala militar conservadora, muito menos da UDN, que representa essa ala liberal, anticomunista, porque vai acusar João Goulart de comunista. Por favor, primeiro, nenhum desses aqui presentes, na telinha, lá os presidentes, não sei, óbvio, são comunistas. Nenhum deles são, velho. Nenhum deles pregam o comunismo, porque pregar o comunismo é você pregar uma revolução operária, no qual a classe trabalhadora é o sujeito da revolução, implantar um Estado socialista, e aí só depois de destruir as estruturas do capitalismo dentro das estruturas do socialismo é que vai chegar no comunismo. Isso na teoria do socialismo revolucionário. Para os anarquistas, nem precisa disso, irmão. Vamos fazer a autogestão, política da horizontalidade, e aí a gente vai começar a fazer a revolução no micro para o macro. E aí um dia, quem sabe, a gente chega no comunismo. Estou sendo muito sucinta, vomitando vários pensamentos aqui de uma forma rápida para mostrar para vocês que em nenhum momento Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros, João Goulart falou em revolução operária, anarquismo, socialismo revolucionário, porque é isso que vai levar um sujeito a ser chamado, opa, você defende a implantação do comunismo. Por isso que eu falo que o poder da mídia é muito forte, além do poder econômico, ideológico e político, porque a mídia vai vender a história que João Goulart é comunista, que Jânio Quadros é um louco, porque pegou uma vassoura e falou que ia varrer a corrupção. JK é um corrupto, um mineiro corrupto, come quieto, aos trocadilhos. Vargas é um velho ditador, nem deveria ter sido eleito. Morto melhor do que vivo. Que existia, como posso dizer, esse clima da disputa ideológica entre capitalismo e socialismo muito forte na América Latina, ainda mais depois da Revolução Cubana, implementar o primeiro Estado socialista no continente americano, literalmente no quintal dos Estados Unidos, que era a potência
capitalista, eles tinham medo que o Brasil, que é a potência na América do Sul, se tornasse comunista. Só que os próprios dados, documentos, tanto da CIA quanto da KGB, porque a gente tem que lembrar que tinha espionagem acontecendo aqui, deixava muito claro que o Brasil não tinha condições de implementar uma revolução. Mas era interessante, aí vocês têm que lembrar da elite. A elite está aqui, ó, quietinha, mas era interessante para essa elite política, militar, implantar um outro tipo de reforma de governo, porque João Goulart era um sujeito que eles não tinham confiança. João Goulart, ele é herdeiro de Vargas. Então, se ele quiser fazer algumas reformas políticas, sociais, com base em uma justiça distributiva, tal como Vargas fez, ele pode fazer. E essa elite não quer. Lembre-se disso. Essa elite dá piti toda vez que um pobre consegue ascender, ter um direito conquistado constitucionalmente, ela fala que está perdendo direito. Mas ela está perdendo é privilégio. Privilégio é uma coisa, direito é outra. E aí João Goulart seria uma figura que possivelmente poderia exercer algum tipo de reforma, tanto é que ele apresenta as reformas de base, e ele defende o quê? A reforma agrária. Mano, tocar no coração da elite mais antiga do Brasil, que é a elite agrária, tu é doido, tu é comunista. Não, gente, a reforma agrária pode acontecer dentro do sistema capitalista. É só estudar um pouquinho o que Abraham Lincoln fez nos Estados Unidos, lá nos estados das terras oeste. Aí vocês vão entender o que é reforma agrária dentro do sistema capitalista. Ali foi uma reforma agrária. O que o João Goulart queria fazer era uma reforma agrária dentro do sistema. Ele não quer implantar a revolução social depois de desapropriar os grandes postos de terra. Não, velho. Só que reformas de base, vai mexer na base. A base vai ter acesso a direitos que antes não tem. A elite surta. E aí sim ela vai aderir à ideia do golpe. O golpe não surge com o João Goulart. A ideia do golpe já está implementada no coração dessa elite política e militar desde Vargas. A ideia era fazer o golpe em cima de Vargas. Só que o que inibiu esse golpe? O suicídio, pô. Porque quando ele se mata, quem é que a mídia culpa como o maior culpado do suicídio de Vargas? A oposição de Vargas, a UDN. Porque a UDN era a oposição de Vargas. Você matou meu pai Vargas, aquela coisa, sabe? Isso, velho, a ideia do golpe estava em Vargas, só que aí pagou por 10 anos, o golpe ficou inerte. JK não conseguiram. Jânio Quadros não deu tempo porque o cara renunciou. Aí com o Jango, velho, com essas reformas de base, batata. Golpe não acerta. Aí vem um golpe de 64, que não é revolução, pelo amor de Deus. Se o Robert quiser explicar o que é golpe e revolução, eu aceito, porque é complicado esse momento. Essa ideia de revolução, a gente, no termo estrito da palavra, a gente sabe que revolução, ela nunca teve, né? Porque a gente continua no mesmo sistema. Ele vai mudar a forma de ser gerido, mas revolução, ela é igual a Revolução Francesa. Houve uma revolução? Não, eles guilhotinaram para que outros assumissem o poder, né? De uma outra forma, de uma outra forma. Então, é um reviravolta ali, mas não no sentido estrito da palavra revolução, como isso embasado em Camus, né, no livro A Revolta, ele vai entender que revolução por si própria não existe, porque a gente ainda está no campo da existência, não é uma revolução em si, é apenas uma troca de poder, né, uma troca por alguns indivíduos, então não é revolução no sentido estrito da palavra, né? Golpe a gente entende que é alguém querendo ser mais esperto que outro ali, querendo usurpar o poder de forma tirânica mesmo, para que as tuas vontades que não estavam sendo feitas anteriormente, elas passem a ser feitas, né? Ele quer tomar o poder. Tudo isso advém de uma espécie de ideologia, né? A gente coloca na cabeça de um indivíduo tal pensamento, esses indivíduos vão levar à frente esse pensamento a ponto de legitimá-lo. A gente lá em Kant, a gente vai ter a ideia de heteronomia. O indivíduo que ele é guiado
de forma até alienadas por interesses externos. Esses interesses eles podem ser dele mesmo, interesses econômicos, sem pensar tudo que está em volta, né? Aquela ideia de que não importa os meios, mas desde que eu chego lá no fim. Mas é uma forma até heteronômica, assim, porque você vai chegar lá independentemente das consequências e através de uma ideologia. Então você vai legitimar seja o que for através de uma ideologia única. E a gente tem uma problemática enorme nisso. Eu poderia citar diversos sistemas que utilizaram essa ideia de essa ideologia, espécie de alienação, né, do indivíduo. A gente tem Hannah Arendt, fica como indicação a filme A Onda, que vai tratar exatamente isso, a ideia de autocracia, né, a ideia de mover uma ideia, né, ao limite para que os indivíduos sejam atingidos por essa ideia e façam tudo através dessa ideia e por essa ideia, como existiu no nazismo. Será que aqueles indivíduos que estavam fazendo aquilo, eles estavam fazendo porque pararam um minuto e pensaram o que estavam fazendo, ou eles estavam sendo guiados porque acreditavam numa ideia que foi legitimada, tinha na cabeça dele, mas ao invés de pensar e entender que está errado, ele preferiu seguir aqueles ideais e fazer tudo o que fez, todas aquelas mazelas. Hannah Arendt vai trazer essa ideia de heteronomia para a ideia de ideologia, né, e a banalização do mal. Eu faço mal, então eu faço tudo que faço porque eu acredito que isso é o certo, eu legitimei essa ideia e esse certo deve passar por cima de todo mundo. Mas espera aí, será que se eu acredito que uma ideia é certa, ela é a ideia superior? Será que eu estou agindo da forma correta? Será que é isso mesmo que deve acontecer? Eu não parei em nenhum momento para pensar, até mesmo dentro de uma possível revolução, eu vou seguir aqueles ideais a ponto de passar por cima de todo mundo, né? Até mesmo matar outras pessoas, até mesmo passar por cima da vida e de direitos e de tudo que tiver na minha frente para conseguir o que eu quero. Vou legitimar aquela força. Perceba que eu não falei assim, eu não falei quem exatamente está fazendo isso. Você tem uma ideia fixa e você segue essa ideia a todo custo. Você não para um minuto para pensar se essa ideia é válida ou não. Você está sendo guiado por essa ideia. E será que essa ideia é original? Essa ideia é sua? Você que pensou sobre isso? Né? Você, então, está sendo guiado por outros, está sendo um escravo das ideias dos outros, ou você está seguindo as suas próprias ideias? E se você estiver seguindo as suas próprias ideias, até que ponto você pode fazer isso? Porque quem vive, obrigatoriamente convive. Se eu mato uma outra pessoa, eu estou fazendo isso para seguir os meus ideais, ou tanto faz, né? A ideia de relativizar. A gente sabe que a vida, ela é relativa. Tudo que é relativo a algo. Eu estou dentro de um contexto, então eu estou sujeito à gravidade, né? O meu peso é relativo à gravidade. Agora, se eu relativizar a vida, tudo tanto faz, então eu não estou nem aí. Eu tomo essa postura ética diante da vida, eu faço com que as coisas sejam tanto faz, conseguir chegar a um possível objetivo, tudo bem. Né? Então, a gente viveu um período bem parecido com esse, que foi a ditadura. Lá no imaginário dos indivíduos tinha a ideia de comunismo, a gente vai ser atacado por um grupo paramilitar, comunista, que vão fazer isso e aquilo outro, então a gente monta no imaginário, as pessoas então são tomadas por essa ideia, há uma espécie de ideologização, então eu não sei o que é comunismo, mas Deus me livre se esse comunismo chegar até aqui, porque esse comunismo é perigosíssimo, então eu vou criar diversas ideias, possível comunismo, e vou seguir aquilo que eles estão falando, porque eles sabem, gente, vocês devem fazer isso, isso e isso, porque senão o comunismo vai chegar. Até hoje há essa ideia de comunismo, o comunismo vai chegar, tal, o nosso país nunca vai ser vermelho, mas é tudo porque surgiu uma ideia lá atrás. Tem que dar um exemplo prático disso, por exemplo, o nazismo. Será que todos aqueles indivíduos, por que eles mataram tantas pessoas, mataram tantos judeus, mataram as pessoas de forma bárbara, cruel? Será que eles estavam fazendo aquilo conscientemente? Por que eles faziam aquilo? Não é que a gente quer isentar ou passar pano, né? Isentar esses indivíduos de culpa. Havia uma ideologia ali, eles vão seguir aquilo porque a ideologia principal dizia que eles deveriam suprimir um outro povo para que eles legitimassem a sua força. Então, eles estavam indo no caminho de uma ideologia. A ideologia era a regra máxima, e
quem tivesse na frente disso, desses ideais, deveriam ser suprimidos. E o que aconteceu, algo parecido aqui na ditadura militar. Quem fosse comunista, quem tivesse tais ideais que limitasse o crescimento econômico, limitasse a família conservadora brasileira, que não privilegiasse isso, então eles deveriam ser suprimidos, porque são eles que atrapalham a gente a chegar onde a gente quer chegar. Então, a ditadura vai vir com essa pompa de crescimento econômico, a gente tem que retomar as rédeas do país, e tudo isso abaixo de uma ideologia, um processo de ideologização. Não importa o que a gente vai fazer tudo isso pelo bem, né, em prol da sociedade, vai fazer isso com que a sociedade seja livre dessas mazelas do comunismo. O que a gente tem que fazer para que a sociedade seja livre? A gente tem que tirar a liberdade das pessoas, porque senão elas não vão ser livres. A gente tem aí um paradoxo, né? Sempre usar essa desculpa. Se as pessoas forem livres, então a gente vai ter um comunismo implantado e eles vão tirar a nossa liberdade. Então vamos tirar a liberdade para que as pessoas não sejam livres para tirar a nossa liberdade. Eu entro num paradoxo, numa coisa que não tem sentido algum, mas serviu para legitimar todos os interesses de grupo ali, né? As pessoas pensaram lá esses ideais e elas vão replicando isso até chegar lá nos outros indivíduos que não vão entender bem o que isso significa, mas vão reproduzir. Então, para fechar esse bloco, só concluindo com alguns conceitos históricos para entender o que Robert falou. A ideia de que existe uma ideologia, as pessoas estão sendo guiadas por essa ideologia que é disseminada por uma elite que está controlando essa modificação na forma de governo. Aconteceu a monarquia para a república e está acontecendo agora de João Goulart para uma ditadura militar. Quando viu-se a possibilidade de implementar um golpe em João Goulart, o que vai acontecer? As forças por trás desse movimento, eles precisam de apoio civil para legitimar a sua ação. Nenhuma elite vai chegar assim, mano, eu quero tirar o João Goulart do governo, porque eu não gosto de João Goulart, ele é gaúcho, toma chimarrão, dono de terra, fingindo ser comunista. Eu não quero ele no governo, eu quero alguém que eu controle no governo. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai tirar a máscara ou tirar a ideologia da face e falar a real, digamos assim. Não, eles vão construir uma narrativa, eles vão fazer uma performance. Eles vão vender uma performance para a sociedade e a sociedade vai comprar essa performance. Qual é a performance que eles vão usar? E aí vocês têm que lembrar da história do Brasil. A história do Brasil está relacionada com o processo de catequese, a atuação da igreja aqui. A igreja, principalmente a igreja católica, não, e aqui a gente não tem só a igreja católica, vários outros setores religiosos vão legitimar a ação dessa elite agora, principalmente através de um movimento chamado a Marcha de Deus pela Família e pela Liberdade, que vai ser usada não só no Brasil, foi usada em vários outros países onde há maioria cristã, que vai usar um discurso anticomunista, porque o comunismo é o governo dos ateus que comem criancinhas e são anticristo. Então, é tipo a besta, o governo da besta no planeta e a gente é contra alguma coisa. Então, eles vão usar o discurso que é mais hegemônico no Brasil até hoje, que é o discurso religioso. Tem que estudar a história da religião nesse país, tem que estudar a história de como o discurso religioso é usado no discurso político para as pessoas se elegerem. Falou em Deus e vai ganhar voto. E isso, velho, foi uma sacada de gênio nessa época. Porque a Marcha de Família com Deus pela Liberdade começa em Boston e ela vai ser disseminada em outros países ao redor do mundo. Vai chegar no Brasil em 64 com o discurso: Brasil não vai ser a nova Cuba. O que isso significa? Que a marcha é anticomunista, afinal de contas, existe essa possibilidade real do comunismo ser implantado no país. Uma invenção, uma performance dessa elite, só que ela precisa de uma coisa prática, precisa de um concreto. E a concretude do campo discursivo, ideológico deles, é a marcha. Quando pessoas que não têm ligação direta com a vida política indo na rua falando que eu não quero meus filhos comunistas, que eu quero é o retorno da democracia, que João Goulart é comunista. Então, assim, são pessoas comuns. O discurso chega na pessoa comum e essa pessoa comum vai à rua
protestar contra o governo e falar que esse governo ele é agente de um certo movimento que ele é contra, que esse movimento é o comunismo. Então, eu preciso tirar esse agente do poder e colocar outra pessoa que vai levar o país rumo à democracia. Cara, entender isso, você entende metade da história do país. Nenhum governo autoritário, tipo assim, Hitler não criou o nazismo sozinho. Não foi uma ideia genial dele criar o antissemitismo. O antissemitismo é secular, muito antes dele existir nesse mundo. Surgiu porque existiu uma força social, apesar de ser uma força social, que nem Robert falou, calcada em uma ideologia que eles estão comprando, eles estão consumindo sem muito ao certo entender, mas se estão dizendo, eles sabem mais do que eu, então eles estão certos, então vou seguir. Às vezes, muitos deles, eles não fazem o que Hannah Arendt faz, fazer um diálogo consigo mesmo, tipo, será que isso é certo? Sabe, conversar com você é fundamental, porque aí você analisa o que você está vivendo e vendo, será que eu estou fazendo certo? Ou será que eu estou fazendo errado? Você se propor o autodiálogo é importante também, além de dialogar com as outras vozes, é dialogar com as suas próprias vozes também é importante. O fato de ter uma camada da sociedade que vai comprar o discurso de que existe a possibilidade da revolução comunista no país, vai legitimar a ação dessa elite militar que vai implantar o golpe de 64. Só que, por incrível que pareça, o contraditório é isso. A primeira coisa que eles vão fazer é ato institucional no mundo, caçar mandatos, caçar direitos. Gente, aí você fala assim, será que todo mundo aí é comunista? Então o comunismo de fato estava penetrado nesse país. Eita, socorro. Não é justamente isso que Robert vai falando. Eu, para impedir que você perca as possibilidades das suas liberdades individuais, eu estou cerceando. Porque eu estou fazendo isso para o seu bem. O comunismo não vai fazer isso para o seu bem. Porque o comunismo é ateu, vai como criancinha, e é anticristo, é coisa do capeta. Eu não sou uma coisa do capeta, eu defendo a família tradicional brasileira. Tanto é que quem é perseguido durante a ditadura militar não é exclusivamente relacionado a uma organização de esquerda, LGBT, é mulher que não entra no padrão, um ativista negro que critica a democracia racial, ou seja, todo aquele quadro de performance, né, aquelas ideias da performance para legitimar o golpe, os bons costumes da família tradicional. Quem é a família tradicional? Né? Pai, mãe, filhos. Se não tem isso, opa, espera lá. O outro discurso muito difundido pela ditadura militar, mas não foi criado por ela. Pegou lá e fez um Ctrl+C, que nem o Hitler fez com o antissemitismo. Democracia racial. É uma mentira, todo mundo sabe que é fake, mas vai ser um discurso difundido na ditadura, tanto é que muitas músicas, sambas, vão ser censurados, não é porque está fazendo apologia, lutar contra a ditadura, é porque eles estão fazendo enaltecer a figura negra, a população negra. E aí eles falam assim, isso aqui é racismo, o censurador diz isso aqui é racismo. Nos Estados Unidos existe, no Brasil não, porque aqui existe uma democracia racial. Então, eles compraram o discurso e eles censuram quem é contra esse discurso. Eles vão perseguir quem é contra esse discurso, seja no âmbito das forças, das organizações de esquerda que vão surgir nesse momento, seja no âmbito dos costumes, uma pessoa totalmente desconexa do que eles entendem como família tradicional brasileira vai ser perseguido, vai perseguir aqueles que são contra a ideologia que eles estão vendendo nas suas propagandas ufanistas. O Brasil é uma democracia racial. O Brasil está desenvolvendo muito bem, aí você faz uma música criticando o milagre econômico, vai ser censurado, porque o país está desenvolvendo. Não sei do que você está reclamando. Eu cessei essa liberdade, mas você está tendo desenvolvimento econômico, o PIB está aumentando, mas com isso a vala da desigualdade também. Esqueceu de Você falar vai isso. ser feliz, sim, você tem que ser feliz. Pois é, você tem que ser feliz. Não, não tem a possibilidade de você ser triste ou criticar, porque se você criticar o governo, qualquer coisa que o governo faça, você não é brasileiro. Ele convida você a sair do país, ame-o ou deixe-o. É relação abusiva. Gente, é muito abusivo. Tipo, a história política do Brasil é uma relação abusiva.
com a maioria da população, porque é assim, ó, gostou? Não gostou? Sinto muito. Tem possibilidade de sair do país? Sai, porque nem todos têm essa possibilidade. Muitos vão ter que encarar a realidade que durante 21 anos, paulatinamente, fica pior você se alimentar, principalmente quando você pensa que a classe trabalhadora tem um salário mínimo que vai ser o mesmo durante 21 anos. Não vai ter aumento, mas isso não significa que o arroz, durante 21 anos, vai ser o mesmo valor, que o feijão vai ser o mesmo valor, que o leite vai ser o mesmo valor. Vai chegar no final da ditadura que você vai decidir se você vai comprar o arroz, feijão, o gás, pagar a energia, porque não tem dinheiro. Isso que a gente vai enfrentar durante esse período da ditadura militar. E é óbvio que a gente vai passar por um segundo processo de redemocratização, mas esse assunto a gente fala na nossa segunda aula sobre esse babado que é a democracia e também as histórias de golpes e repúblicas que o Brasil teve ao longo dessa história. Tá bom? Então, até mais. Obrigada aí, Robert, e depois a gente se fala. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Na próxima aula estaremos aí. Meu partido é um coração partido.